Antes de você assistir esse vídeo, eu quero te dar um comunicado. Sou o pastor Daniel Batista, da Igreja Cenáculo da Fé para as Nações, e queria fazer um convite especial para você que está nos assistindo. Passa pelo nosso site, horadaverdade.com, site oficial da nossa igreja, onde nós vamos ter um encontro marcado ali todas as quintas-feiras, às 8 da noite, e aos domingos, 7 da noite, nos nossos cultos ao vivo. Nosso ministério com compromisso de transmitir todo o conteúdo desse culto para a edificação do teu coração. Horadaverdade.com, vou ficar muito feliz de te conhecer, de poder estar junto com você, com certeza, num só corpo, numa só fé, num só amor ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um beijo, um abraço, te vejo lá. Irmãos, Apocalipse capítulo 1, versículo 9, que diz o seguinte: Eu, João, irmão vosso e companheiro convosco na aflição, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha de Pátimos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. E fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi de trás de mim uma grande voz, como de uma trombeta, que dizia: O que vês, escreve-o num livro e envia às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, a Filadélfia e a Laodiceia. E voltei-me para ver quem falava comigo, e ao voltar-me vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos 7 candeeiros do ouro, me perdoem aqui, irmãos, e no meio dos 7 candeeiros, alguém semelhante a um filho do homem, vestido com vestes talares e cingido à altura do peito com um cinto de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca e como a neve, e os seus olhos como chama de fogo. Os seus pés eram semelhantes a um latão reluzente, como quem é refinado numa fornalha, e a sua voz como voz de muitas águas. E tinha ele na mão direita 7 estrelas, e da sua boca saiu uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto era como o sol, quando resplandecia na sua força. E quando ouvi, caí aos seus pés como morto, porém ele pôs sobre mim a sua mão direita, dizendo: Não temas, eu sou o primeiro e o último, eu sou o que vivo. Fui morto, mas estou vivo para todo sempre, e tenho a chave da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que tem visto, as que são e as que depois hão de acontecer. E o ministério das 7 estrelas que viste na mão direita e os 7 candeeiros de ouro é este: as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Amém, Jesus? Quem crê nisso dá glória a Deus. Quem crê nisso dá glória a Jesus. Pode se assentar, Deus abençoe toda a igreja. O pastor foi orientado pelo meu Senhor a pregar sobre o trono da graça, e nós vamos saber exatamente do que se refere o trono de Deus e aonde ele está instituído nesse exato momento aqui agora. Mas é importante o pastor hoje aqui dizer para você que as pessoas, elas têm uma facilidade de absorção, né? De que os homens que aproveitaram, ou então viveram, ou então experimentaram alguma coisa com Jesus de sobrenatural, de espetacular, eram pessoas especiais, no sentido de que eram santas. Eu gostaria de dizer ao amado irmão que o primeiro versículo dessa carta de João me comove, porque este irmão, em momento algum, ele se coloca sentado em um lugar especial acima de nós, crentes. Não posso referir a todos aqui. Esse conceito de que Deus está próximo às pessoas mais santas é um conceito puramente puritano, religioso, não cristão. Sabe que há uma guerra muito clara e evidente na igreja primitiva desse conceito e dessa ideia sobressair e tomar domínio da igreja, de que Deus, ele se manifesta, ele entrega a graça, a misericórdia, de acordo com o nível da tua purificação e da tua santidade. Santidade, ela tem um propósito sim com o Evangelho, mas nada no quesito de ter aberto as portas do reino, a porta do céu, de fazer Deus sair da onde Ele está agora para olhar para você, olhar para mim e responder às nossas orações, por exemplo, aqui.
O advento de Jesus não pode ser maior do que a santidade tua nem minha. Essa é a questão. E João aqui ele começa num diálogo muito simples, saudando a igreja na condição de irmão, não de profeta, não de apóstolo, não de pastor, nem de líder, mas de irmão. Meu Senhor, me dá essa humildade, porque é um homem que subiu lá, arrebatado em sentido, né? Em espírito, para ouvir coisas inefáveis da boca do Cristo glorificado e ressurreto, coisa que todos nós aqui nunca experimentamos. Ele experimentou, mas quando ele veio trazer à igreja as informações disso tudo que ele ouviu, ele se colocou como irmão. Ele não pediu para ser reverenciado, adorado, privilegiado, nomeado alguma coisa dentro da igreja, como alguns lá fora até gostariam de fazer com todas estas informações aqui. Não. Ele trouxe aos crentes da época a informação do que Jesus pediu escrever, que ele escrevesse, pediu para que ele relatasse, mas ele continuou sendo o mesmo João. Sabe, eu lembro de um texto que eu costumo sempre falar, porque é uma das maiores verdades que eu vi Paulo dizer. Tudo o que está acontecendo comigo agora, que Jesus está manifestando do céu sobre a minha vida, é pelo poder de Cristo. E toda essa excelência que Deus manifesta agora é colocada em um miserável. Nós não temos mérito nenhum, de nada. Tudo que acontece de mais maravilhoso com Deus são ações intermináveis dele, porque o Filho dele existe, não porque eu e você somos alguma coisa. Eu não posso pregar isso hoje sem registrar, já de primeira mão, que infelizmente não é conceito de todos, e nem todo mundo pensa dessa forma, mas é a maneira mais correta, pois o próprio Salvador, ele desceu aqui na terra, e ao invés de pedir ser servido pelos homens, ele foi e lavou os pés deles. Eu não sei que nível superior que é esse que as pessoas estão querendo atingir acima da palavra crente, acima da posição do crente. Hoje eu estou aqui em cima desse púlpito, mas não me dá uma condição privilegiada a você, um nível superior a você, porque eu tenho problemas dentro da minha casa, da minha família, como pessoa, como ser humano, talvez tendências pecaminosas como você, defeitos como você, mas o que me faz subir aqui e pregar essa palavra hoje? Porque Deus fez uma obra na minha vida? Não, porque Jesus existe. Primeiro lugar, Ele é tudo. Ele é tudo. Sem Ele não tem nada. Por isso que você está aqui hoje. Você podia subir lá que nem João subiu, mas quando descesse ia continuar sendo João, e servo de Cristo, e miserável que precisa da graça dele, do poder dele, para cumprir os propósitos de Deus na terra. A igreja pode dizer amém? Amém. Ah, não sei não, bota isso no coração, escreve aí, irmão, porque tem alguns aí que estão caindo da graça, e passando a olhar mais a si mesmo, para si mesmo, do que para Cristo. Dá uma salva de palmas para Jesus. No trono da graça. João estava no trono da graça. O que quer dizer que ele era João, não santo. Mas eu queria que a igreja abrisse o texto de 1 Coríntios capítulo 15, versículo 17 ao versículo 24. A igreja lê esse texto para o pastor, por favor, em voz alta, bonito. É a palavra de Deus, irmão. João 15, aliás, 1 Coríntios 15, verso 17 ao verso 24, a igreja leia em voz alta, por favor, em nome de Jesus, pode ler.
Amém? Amém. O que Paulo está colocando aí? Paulo está colocando exatamente uma mensagem em torno da carta da esperança. O Apocalipse não é um assunto de João, é do Evangelho, porque ele é iniciado pela própria fala do Salvador, de como as coisas deveriam terminar. O Senhor, pela sua própria pregação, ele introduz a fé que interpreta as ações significativas de Deus dentro da história humana, dentro da redenção, dentro da salvação que ele executou. Quer dizer o seguinte: gente que entende do que Jesus veio fazer aqui na terra e na cruz, ele precisa também interpretar como as coisas vão terminar, como elas vão se firmar, como as coisas vão acabar neste mundo aqui. É isso que o pastor eu gostaria de dizer aos amados. Amém? Então, a nível de interpretação do que Jesus falou, do que vai acontecer com esse mundo, com esses homens aqui, tem muita gente aí devendo isso, principalmente ainda quando o assunto é igreja e liderança. Mas Paulo faz o levantamento de que a fé que nós temos que ter é esta: que Jesus ele cumpriu todo o plano redentor que Deus havia preparado para que ele representasse, e a partir desta vitória se orientou sobre aqueles que são crentes, sobre aqueles que iriam recebê-lo, esta mensagem, esta palavra, que independentemente das circunstâncias da vida, do sofrimento, esses crentes iam obedecer e ser fiel a Jesus até a última instância desse tempo. E eu me refiro ao tempo da salvação, porque o reino de Deus está dentro de cada um deles, porque o reino de Deus se manifesta dentro de cada um deles por intermédio do Espírito Santo. E o apelo do Espírito Santo na vida dos crentes desde o momento que Jesus subiu para as alturas em glória e triunfo é de que todos se preparem, de que todos se santifiquem, de que todos realmente possam estar debaixo da obediência a Cristo, debaixo da obediência e da inclinação à fé. Então Paulo ele fala: se o Cristo ressurgiu, aquele que é, aquele que era, há de vir e vive para todo sempre, e seu regresso é iminente, pois ele assinalou o princípio de um novo céu e de uma nova terra, de uma nova ordem de gente ganha pelo sangue dele, e ele virá para vir em busca daqueles que ele alcançou, que ele salvou, segundo a sua obra, segundo o seu testemunho, segundo a sua morte, segundo a sua redenção. Então a ressurreição de Cristo para Paulo é um dos maiores acontecimentos da fé e do Evangelho, porque a igreja passa a viver dentro de um plano de redenção, de transformação de vida, que termina no céu, que termina aonde Deus está, celebrando as bodas do Cordeiro numa condição eterna. Já diferente daqueles que estão lá fora, enchendo muitos templos e muitas igrejas, o Evangelho é uma simples instrução de como você superar situações difíceis da vida. Paulo está relatando a perversidade de um evangelho que é pregado sem a esperança do Cristo ressurreto, sem a esperança da visão absoluta do reino de Deus. O reino de Deus virá com perfeição, com glória. O reino de Deus virá numa condição eterna, mas somente para aqueles que são fiéis, somente para aqueles que são crentes. E colocando o mundo ímpio, colocando os ímpios, colocando essa terra, esse sistema no elo da condenação e da destruição, e deixando claro que a única esperança é Cristo, e essa esperança é entrar pelas portas do céu. Aleluia, meu santo Senhor Jesus. Amém. Então a vida eterna, ela é uma bênção de colheita, é uma bênção da escatologia de Cristo, da sua visão gloriosa de anunciar à sua igreja que Ele vai voltar. Bom, eu falava para você de carta de esperança, do que Paulo incentivava a igreja a crer e a buscar. Então vamos falar de algumas contradições. Se você passa a ter uma esperança voltada para o dia, para o advento da glória de Cristo,
entendendo que esta vida é um recurso para te levar para lá. Você está usando os recursos que muitos usam para a perversidade, para servir a Cristo, porque o teu propósito é terminar a tua carreira lá. É disso que nós estamos falando. Porque a carta da esperança fala de um Cristo que estava morto, agora vive, e que não tarda para buscar a sua igreja. Amém? Então vamos falar de contradição. Se a nossa esperança está nele e no reino que ele preparou para nós, qual justificativa nós teríamos de ir lá para Brasília agora, pegar a bandeira e orar sobre ela para que Deus coloque fim à corrupção e traga uma reforma política? Pelo amor de Deus, em que momento e instância do que Jesus pregou, ele nos deu a esperança de que essa terra vai mudar? Mas por que eles insistem em levar a igreja para cumprir este papel equivocado? Porque não são servos de Deus, porque não são pregadores do evangelho, igreja. A fé, ela interpreta as ações significativas de Deus na história do homem, e Jesus não é esse preço barato que sempre a gente vê sendo utilizado na esfera dos interesses, das economias, da corrupção. Essa visão de que a unção de Deus cai sobre as coroas desses reis, de que abençoam os teus tronos para governar sobre os homens, é completamente equivocada e perversa. Pois Deus assinalou um reino que não está aqui, está lá no alto, à espera do crente fiel. Ô pastor, isso quer dizer o quê? Que o mundo vai acabar e vai se dar mal? Pela palavra do meu Senhor não tem chance para ele. E eu queria deixar uma coisa clara para você aqui. Se você não é a favor do que eu estou pregando, pela Bíblia você também não vai conseguir provar nada diferente disso. A melhor coisa é abandonar o nome de Jesus e ser macumbeiro, ser o que você quiser ser, filho, mas com a Bíblia debaixo do braço, entendeu? Cantando de galo, para virar pacificador, para virar líder de movimento social, para sair para pegar os crentes, tirar da igreja, onde eles tinham que estar pregando evangelho, ensinando a salvação de Cristo para quem não se salvou, para levar lá para Brasília, para orar por corrupto. E eu estou cansado de ver essa cena, ver o sangue do meu Senhor sendo utilizado para encobertar a sujeira. Saber que o que está acontecendo aqui nesse país aqui foi apadrinhado por essa mesma liderança, Terra Nova, Silas Malafaia, Edir Macedo, essa cambada de safado, que agora não são mais PT, mas foram antes. E quando a gente fala isso, eles dizem o seguinte para nós: mas o ser humano não pode errar. Você pode errar com a tua vida, mas não com a cruz. Sinta a vontade de pegar a tua vida e fazer o que você quiser com ela, porque você vai responder por isso. Mas não use a glória do meu Senhor, nem o que Ele fez lá no Calvário, para dirigir para o lado que você quer. Porque nem eu e nem você temos esse direito. O Senhor nos deu uma visão sobre as coisas futuras, Ele nos deu uma esperança. Vamos lá! Vamos lá, cenáculo! O mundo está cambaleando diante de nós, as expectativas estão sendo tiradas da nossa frente, o mundo está se findando, a cada dia mais se minimizando. Qual é a mensagem que nós temos para ouvir da boca do nosso Senhor? Quando estas coisas começarem a acontecer, levantai a vossa cabeça para o céu, porque a vossa redenção está próxima. Você vai abrir a porta da tua casa, vai ver guerra, vai ver conflito, vai ter corrupção, vai ver caos, vai ver trincheiras de caos espalhadas por essa terra, porque o sistema não cumpriu tudo o que Jesus preveu. Muita coisa ainda vai acontecer ainda. Mas quando você abrir a janela da tua casa e enxergar o mundo derramado no caos, o que fica para você? O sinal de que o Senhor está vindo. E é hora de você se preparar. E como disse o meu Senhor a João, as estrelas são os líderes da igreja, e o candeeiro, a igreja.
Isso está na mão dele. É dele. E ele quer usar. Ele não faz questão. Já leu João 17? Ele não faz oração pelo mundo. Ele não faz oração por aqueles que são incrédulos. Ele ora pela igreja. Ele ora pelo discípulo. Ele pede ao Pai que eles sejam santificados, que eles sejam separados, porque são obras de Deus. Aleluia. E é por eles que o Senhor tem batalhado. É por eles que o Senhor tem guerreado. E nós, eu creio, estamos debaixo do trono da graça, aonde João é João e aonde Jesus é o Cristo ressurreto, cuja igreja agora se dispõe a ouvir dele as revelações que o mundo não quer escutar, e ser direcionada para uma direção aonde o ímpio não quer entrar. Porque a nossa esperança, o nosso reino, a nossa pátria, aquilo que nós temos recebido do Senhor, não alimenta a corrupção, não alimenta a contradição. É uma direção que só cabe como instrução na vida de quem quer ser crente. Por isso, eu não quero de maneira nenhuma trabalhar pessimismo com você, mas estou trabalhando com você debaixo dessa fé, que se o Senhor nos desse hoje uma mensagem respectiva ao que vai ainda acontecer nesse mundo, Ele tira completamente as esperanças de que a gente vai conseguir ainda viver paz e segurança nessa terra. A única alternativa que Ele deu para essa humanidade é essa: se salve antes que a ira de Deus caia. Não hesite em pensar, meditar, refletir sobre o óbvio. É óbvio, a corrupção é financiada, e essa terra está derramada no caos, e é a hora da fé dessa igreja aqui começar a interpretar o que vai ser e o que vai acontecer, e deixar com que esse plano aconteça também na tua vida, não só na de João, não só na igreja lá atrás, que para muitos foi uma visão pretérita, para nós não, uma visão que ainda está se cumprindo, acontecendo, nos envolvendo, pelo amor de Deus, nos alarmando. E a pergunta é: meu Senhor, o que nós fazemos agora? Oramos pela Bandeira, oramos pelo PT, oramos pela Dilma, vamos lá dar uma unção extrema para Lula? O Senhor diz: não, preguem, anunciem o advento do reino eterno, anunciem a vida de Jesus. Sejam como Noé, que nos tempos do dilúvio batia o martelo na tábua para preparar a arca que Deus havia mandado ele construir, mas também anunciava aos homens a destruição e a ira de Deus, assim como nos dias de Noé será a vinda do Filho do Homem. É a posição da igreja hoje. Você não se sente cativado de ir nessa carreata, orar pela Ford, pela Chevrolet, pela BMW, orar pelos bancos, orar pelo câmbio, orar pelas bolsas de valores, orar pela Petrobras para que ela se recupere do rombo? Você está nessa peregrinação ainda de acreditar que nós vamos ter um presidente que vai mudar esse país? Qual o presidente que a maçonaria não indicou? Qual o presidente que a maçonaria não elegeu? Qual o presidente que a maçonaria não esteve por detrás? Democracia, liberdade são ideias. O fato é que o anticristo está vindo aí e a ordem está sendo estabelecida. O fato é que Jesus está voltando e muitos não estão percebendo isso. O fato é que nós estamos próximos do advento, que é Jesus, e Ele não vai descer aqui, Ele vai aparecer para chamar quem é dele. Como disse Paulo: primeiro os mortos, depois aqueles que estão vivos, ao encontro do Senhor no céu. Se Jesus não ressurgiu, se Ele não vai voltar, é vã a nossa pregação, é vã a nossa fé. Abra teu coração, deixa Jesus operar. Se você está atormentado, preocupado, eu também estou, em certa forma eu também estou. Mas o que me consola, o que me fortalece é isso, é saber que meu Deus está no comando de tudo, e que Ele não vai abandonar a igreja dele, e que Ele está dentro dela,
ela está nas suas mãos. Eu me refiro às fiéis, não estou me referindo à instituição, não, estou me referindo aos crentes. O Senhor está ali cuidando de cada um deles, e daqueles que pastoreiam também de maneira digna e fiel. O Senhor está presente na igreja, está cuidando dela. Eu não sei quanto tempo ela tem ainda, quanto resta de tempo para ela aqui nessa terra, mas enquanto ela estiver aqui, ela sabe que o seu Senhor quer dela. Vamos dar baixa nesse sentido, patriota. Vamos deixar a pátria para aqueles que querem ir para o inferno. Vamos deixar as bandeiras das pátrias para aqueles que são lunáticos, para aqueles que são obras de manipulação de homens. Vamos nos voltar para este Jesus e purificar esta igreja, estabelecer uma obra aqui, do qual seja inteiramente a serviço dele, totalmente consagrada a ele. E quando saímos por esta porta para vivermos na nossa vida, vamos transformar cada sentido do que a gente faz diariamente em algo que o possa glorificar, o exaltar. Até a porta de emprego que se fecha, até a doença que vem e infecta o teu corpo, até momentos de constrangimento, de vergonha, de humilhação, problemas que a vida nos produz, que não são permitidos por Deus para chegarem até nós para nos destruir, mas para nos provar, nos fazemos mais fortes e para manifestar a glória dele. Eu creio que meu Senhor usará a igreja dele nessa terra enquanto ela estiver aqui, e por menor número que seja esta igreja, ela sempre usará as armas que Deus deu a ela, a fé. Abra Hebreus capítulo 8, versículo 1. Então, quando João ele contempla o Cristo glorificado, eu quero ler o texto de Hebreus capítulo 8, versículo 1, amém, que trata exatamente na condição do Cristo glorificado e também o aspecto de João. Hebreus 8:1, pode ler, cenáculo. Pode ler, Hebreus 8:1. Amém? Leia em voz alta de novo. Primeira coisa que você tem que escrever nesse tema hoje: João não foi arrebatado porque era santo, ele foi arrebatado porque Jesus estava lá. E o trono já não era mais de Deus, o trono agora era do Filho. Sabe, isso é muito importante, porque o Apocalipse, as profecias, as revelações são acontecimentos que relacionam o Evangelho e a fé, mas que não poderiam acontecer se o Senhor não estivesse lá, sentado no trono da graça. Se ele não tivesse conquistado essa glória, triunfado sobre a morte, sido recompensado pelo Pai com toda a autoridade que tem, João não teria propósito de subir lá e presenciar que o Senhor ali não só estava na condição de Senhor, mas também de juiz. E quando João contempla o Cristo glorificado, notem que o aspecto dele é uma coisa sobrenatural, não é física, é sobrenatural, porque é toda feita debaixo de descrições e significações espirituais. Nós não vamos ver um Jesus assim lá no céu, como João contemplou aí, mas o propósito do Senhor se apresentar a ele nestas condições, era para avisar a ele e à igreja da tamanha glória que o Senhor havia coroado, o colocado, o nomeado. Mas João, quando viu o Senhor que caiu aos seus pés como morto, e o Senhor falou com ele, isso é o segundo estágio. Primeiro é esse: não há um santo indo para lá, há
um servo subindo ali em condição espiritual para contemplar o seu Senhor na natureza que agora ele está e que sempre foi, mas agora muito mais. Como ele está agora, e muitos aqui não conseguem admitir, nem contemplar e de repente nem ver. Mas eu vejo meu Senhor, eu contemplo assim, eu vejo assim, quando eu oro, quando eu busco, quando eu clamo, quando eu invoco. É essa presença que eu sinto do meu Senhor, de que Ele está vivo, ressurreto e glorificado. Essa glória que desce sobre a igreja, que toma a igreja, que dá a ela a inspiração, que dá a ela revelações, que dá a ela condições sobrenaturais, maravilhosas no trabalho que ela faz para Cristo. Porque nós estamos envolvidos com a vitória dEle, com o triunfo dEle, com a glória dEle. Então vem cá, servo do Deus Altíssimo, servo de Cristo, olha agora e veja quem está sentado no trono, à direita do Pai, do Criador, aquele que morreu por você, aquele que venceu por você, e assinalou nesta fé que você admitiu, nessa fé que você elegeu, que você reconheceu, um tempo abreviado para que você o ame, o sirva e se converta a Ele. Lá no texto de Hebreus capítulo 12, versículo 2, abra. Hebreus 12, 2. Pode ler, cenáculo. Amém? Amém? Olha para lá. E se firma nesse acontecimento do que ele representa agora para você. É o que na verdade está sendo tratado em Hebreus 12. E não deixe que as circunstâncias da vida te abalem, porque elas vão piorar. Mas se você se manter com os olhos firmes no teu Redentor, no teu Salvador, você vai aprender com Ele que Ele passou por tudo isso, enfrentou e venceu, e assim também reinarão com Ele aqueles que forem perseverantes, obedientes e fiéis. Quando Jesus ele sai do trono da graça, da sua glória, e vai até João para se apresentar a ele, qual era a preocupação de Jesus com João naquele momento? Escreve o que eu vou te dizer agora, e vai à igreja lá na terra, entre os homens. Quando você entrar no teu corpo, nos teus sentidos, na tua consciência, comunique à igreja, para que ela tome cuidado com os perigos que estão dentro e fora dela, a corrupção e o pecado, e anime a igreja, anime os irmãos, para que eles creiam nesse reino que foi assinalado e estabelecido pelo triunfo da cruz, pelo triunfo da sua glória. Por que o Senhor está preocupado em trazer a atenção da igreja para Ele que está lá, e animar esta igreja a investir na salvação de Cristo, ao invés de se perder nas utopias, nas economias dessa terra? Porque Ele sabia que para que a igreja se salve, ela ia ter que fazer como Ele, usar o seu tempo de vida para servir a Deus e ser recompensado, porque não tem como nós sermos abençoados e recompensados para estarmos onde Ele está agora, se nós não servimos ao propósito aqui entre os homens. Não, nenhuma igreja sobrevive se não estiver olhando firmemente para Ele, entende? Nenhuma fé consegue sobreviver assim, com os olhos voltados para o que está acontecendo aqui. A igreja se perdeu porque ela perdeu referência. É um dos indicativos da filosofia, que as pessoas não têm referência hoje, por isso que a corrupção está no nível que está. Eu digo ao contrário, eu não pedi minha referência, eu não pedi o meu ponto comum. A minha esperança, a minha referência é Cristo.
olhando firmemente para aquele que é autor e consumador desta fé, o qual passou por todos os problemas que nós estamos envolvidos aqui, mas foi obediente a Deus, e Deus deu a sua recompensa, e está agora assentado em uma natureza especial, não porque o Pai quis, mas porque Ele buscou, porque Ele sofreu, porque Ele perseverou, porque Ele lutou por cada um de nós, coisa que talvez você não esteja nem um pouco envolvido agora. Por que as pessoas estão perdendo a vontade de orar? Porque elas estão perdendo a vontade de se consagrar? Por que elas estão se desmanchando pelo caminho da fé, abandonando a fé, negando Cristo, virando as costas para Jesus? Porque nunca vieram por Ele e nunca viveram esta fé por Ele. Este é o fato. E a tendência de quem não está firmado no que Ele é agora, a tendência realmente é o mundo levar. Porque são pessoas movidas por ventos. São pessoas movidas por expectativas, meras expectativas humanas. Olhe firmemente para aquele que é exemplo de fé, autor e consumador de fé, criador e executor, exemplo. Se firma nos olhos, no teu olhar nele, volte a tua visão para Ele e pergunte a Ele o que Ele faria no teu lugar. E qual é a escolha que Ele te orientaria hoje, a melhor delas. E saberás o sentido que tem essa expressão fé, porque ela diz para nós o que é mais importante, que nós devemos estar envolvidos aqui. Então, de certa forma, a ida de João lá em espírito para aquilo que o Senhor iria revelar é um ato de graça, é um ato de triunfo, de vitória, de conquista do Senhor, para apresentar à igreja por intermédio de uma testemunha onde ele está agora, em que condição que ele deve ser recebido, em condição que ele deve ser visto, na condição que ele deve ser adorado. Hoje eu escutei a sociedade falando sobre ressurreição, a sociedade religiosa tratando sobre ressurreição e Páscoa, um sentido meio equivocado para uma sociedade que, nesse exato momento, a única coisa que ela quer consumir é a matéria. Eu acho meio equivocado. Certos usos de expressão puramente bíblicas, por uma sociedade que não quer mais nem um pouco se envolver com os assuntos do céu. Ressurreição do quê? Qual sentido tem a ressurreição para essa sociedade perversa, senão aquela de superação psicológica, emocional e econômica? Não é essa, entendeu? Que leva a igreja ao trono da graça para orar ao Senhor, para que a sua família se converta. Não é esse sentido aqui, de um povo que, quando Deus permite ir lá, ouvir as coisas que Jesus quer falar, desce para comunicar aos que estão aqui uma verdade que os homens querem encobrir. Uma verdade que gostaria de ter domínio sobre a igreja de Cristo, mostrar o que está impedindo ela de se salvar. O pecado é a corrupção que está dentro dela, e muitos inclusive batizados. Outro dia uma irmã lá nos Estados Unidos me mandou um vídeo de um movimento lá nos Estados Unidos que está crescendo a cada dia mais, onde as pessoas elas falam de movimento pentecostal, mas as manifestações são esquizofrênicas, são doidas, malucas, eles ficam chacoalhando o corpo, pulando, parecendo perereca, tudo louco, maluco, virando pirueta. E ela chegou: pastor, o que o senhor acha disso? O que eu acho? Que sempre o diabo levanta um movimento para ofuscar o que precisa ser pregado. Sempre ele levanta um movimento maluco, louco, doido, se não é para um lado é para o outro, para distrair a igreja, a fim de que ela não se volte para aquilo que é mais verdadeiro, mais correto e mais importante de momento. Se tivéssemos uma igreja espiritualmente apresentável,
espiritualmente agradável para Deus, o que o Espírito Santo estaria alertando essas pessoas que é diferente do que João ouviu aqui? O que as pessoas estariam sonhando? O que as pessoas estariam vendo? Em que condição inspiradora Deus estaria colocando elas? Seria diferente de João? Ele que foi levado em espírito há mais ou menos 1950 anos, eu não tenho a matemática certa aqui, mas esse acontecimento na vida deste homem foi mais ou menos 60, 70 anos depois da ressurreição de Cristo, mais ou menos. E lá atrás, a experiência dele já era essa. Imagina a nossa hoje, aonde tudo que consiste em mundo piorou em todos os aspectos. Eu fico tocado com a questão de saber que muitos aqui sonham, enxergam, têm visões, profetizam, mas trazem relatos de acontecimentos que não são verídicos, não são importantes. Só tratam de interesses. Realmente você quer subir para lá? Temo que você suba e não goste do que você vai ouvir. Tome muito cuidado, você que quer imitar gente que ora, porque se você orar com fé, talvez Jesus fale uma coisa que você não vai gostar de ouvir, porque você está acostumado com Deus que fala o que você quer. Nós não, buscamos um Deus que fala o que quer. E para Deus levar a igreja dele lá onde Jesus está, não precisa de santidade só não, muito mais do que isso, envolvimento com as coisas do reino. Uma igreja útil é uma igreja que Deus enxerga que ela pode ser usada de maneira diferenciada, de maneira legítima, de maneira original, de maneira pura, profunda, evangélica, verdadeira. Que se Deus der a ela um ato profético, em pleno século 21, aonde o Brasil está sendo derramado por um governo corrupto e por outros que já existiram, e orientá-los a ir a Brasília, não vai ser para ungir a bandeira e também profetizar coisas positivas, vai ser para levar lá a Brasília ou qualquer outro lugar desse mundo, o evangelho que os apóstolos levaram, que eles falaram em todo o Oriente Médio e posteriormente em toda a Europa, o evangelho que o diabo fez calar, em muitas igrejas por aí, porque as pessoas não estão envolvidas com o reino de Deus, mas com o seu próprio reino, com os seus próprios prazeres. Como uma pessoa sobe lá para o alto, pastor? Como que Deus dá uma experiência de arrebatamento de sentidos como este daqui? É simples. Quando Deus enxerga que vai ser útil para ele, justificado, que ele não vai perder tempo com gente que não é útil, que ele não vai ficar perdendo tempo de falar com pessoas que não vão representar. Você não dá conta nem da tua família, filho, está querendo ouvir sobre o mundo. Não dá conta para entregar um sonho do gato que está doente, do cachorro que está faltando ração, coitado, está passando fome. E está querendo ouvir o que aí do Senhor? Deus entende que a revelação ela tem que ser confiada para crente. E experiências como essa daqui devem estar na igreja, mas numa igreja aonde não há recuo, aonde existem crentes. Você confia nisso? Eu vejo um Cristo glorificado, o contemplo, não pela visão de João, mas por aquilo que eu estou vivendo aqui agora. Eu disse no seminário, toda vez que o pastor está no seminário, eu costumo dizer isso para eles: filho, se você pensa que a Bíblia ela está só limitada a te dizer sobre uma história passada, você está muito equivocado, porque a Bíblia trata de assuntos importantíssimos que envolvem a geração atual e a posterior, se Deus permitir que venha mais uma. Hoje é Y, eu não sei qual que vai ser a próxima, mas o fato é, a palavra de Deus, ela é uma verdade que se cumpre, ela ainda está em estágios, ela ainda está em transição. Então, se alguém aqui disser que Jesus é mito, que Jesus é ficção, que a Bíblia é um livro escrito pelos homens, o tal é ignorante, porque
o único livro neste mundo que pode dar respostas do que está acontecendo aí fora agora é a palavra de Deus. Não tem outra pessoa mais indicada para dizer o que está acontecendo lá fora agora. Quando os homens pensavam em criar a televisão, Jesus já revelou a João. Quando os homens pensavam em pesquisar se a terra era redonda, o Senhor já havia revelado aos profetas primitivos. Quando os homens pensavam em tecnologia, em avanço de carros voando, carros andando, os profetas já enxergavam isso antes de acontecer. Tudo está lá, tudo na revelação dele. Mas a igreja, infelizmente, ela não está submissa a essa fé que interpreta as ações de Deus na história humana e da sua redenção, e que se alimenta de acontecimentos que ainda estão aqui entre nós. Sabe, ontem eu orei e Deus não falou. Calma, filho, ora de novo. Sabe, eu pedi e Deus não me deu. Bati e a porta não se abriu. Então volta lá de novo. Porque Deus não pode parar no meio do caminho. São muitos acontecimentos que Ele lutou, que Ele cumpriu, que Ele mostrou veracidade, para agora Ele pensar em descansar, abandonar e parar. Tem mais para somar do que para subtrair. Mas eu entendo que quando os pensamentos retrógrados, de incertezas, de incredulidades, de desconfiança em relação à fé, surgem dentro da igreja, o problema não é falta de revelação, nem sinal de cumprimento, é porque as pessoas estão voltadas para um outro universo. A vista não é mais Cristo, nem o trono da glória e da graça. A vista agora é o quê? São os homens, e cada dia mais isso cresce, isso toma. E quando a gente fala dos assuntos do reino, da salvação e dos cumprimentos da profecia do nosso Senhor, quem para ouvir? Quem quer escutar? Poucos. Poucos. Abra a tua Bíblia. Hebreus 4:16. Se aprofundando mais ainda no trono da graça e o aspecto de João, de tudo que ele recebeu do Senhor. E aí em Hebreus 4:16 tem um versículo muito importante, muito. Leia, por favor. Amém? Mandou você recorrer à misericórdia quando for para o trono dele. Mas lê de novo em voz alta, porque os irmãos leram meio embaralhado. Lê de novo, firme. Amém. Vamos trabalhar isso. Como chegar confiante no trono da graça e ao invés de apelar por si mesmo, apele à misericórdia? Paulo está fazendo um levantamento importantíssimo que traduz o que João viveu a nível de experiência de fé e revelação. Há 4 ocupantes ali no trono de Cristo e da sua glória: dignidade, autoridade, justiça e retidão. 4 ocupantes da qual o Senhor está sentado sobre eles e não dá para ninguém aqui. Não divide com ninguém, é dele, ele conquistou. E na qualidade de filho do homem, indivíduo importante de Deus, que só ele poderia cumprir o propósito de Deus, o Filho, ele está sentado sobre um assento, sobre um trono, que diz que ele é especial. E diz a palavra de Deus que ele está em condição de Senhor e juiz, e que ele usará esses 4 elementos que ele conquistou pela sua obra, pelo seu testemunho, para julgar a terra. Se ele usar contra nós a dignidade, a autoridade, a justiça e a retidão, quem vai se salvar aqui? Hein? Se ele usar toda a dignidade, toda a justiça, toda a retidão,
quem vai se salvar aqui? Se ele buscar em si próprio toda a autoridade que tem, para usar contra aquilo que nós erramos, contra aquilo que nós falhamos, contra aquilo que nós continuamos a falhar, alguém pode se salvar aqui? Então daí entra o propósito do apelo de Paulo em Hebreus e de João estar lá. Você está subindo aqui porque tem agora um sumo sacerdote para representar uma mediação com Deus. Então, por favor, quando você vier aqui em oração, apele pela misericórdia e não apele por si mesmo. Porque todos os atributos que os homens sonham em alcançar para a sua glória, Jesus tomou para ele e tirou de todos aqui. E se ele tivesse que julgar todos nós aqui, ninguém escaparia aqui. Todos nós seríamos condenados. Então o propósito de quem está debaixo do trono da graça não é a perfeição, não é a santidade, é a admissão daquele que está à direita de Deus agora, e entender a importância e o papel dele nas nossas vidas, para amanhã não cair no delírio de estar aí travando uma batalha ou então uma peregrinação por você mesmo, que muitos estão tentando nos dias de hoje, inclusive. Então, se o Senhor realmente ele usasse tudo que ele tem agora em mãos para julgar essa terra e a igreja dele, todos nós estaremos perdidos aqui e condenados aqui, porque ninguém aqui tem mérito. Se nós vamos ser salvos de uma condenação iminente, é por um outro fator. Se João subiu e Deus deu a ele condição de ouvir de Jesus o que ouviu e o que registrou, foi por um outro fator, não por esse. Que a igreja sempre está ali focada no quanto ora, no quanto jejua, no quanto se santifica, no quanto lê a Bíblia. Se João subiu para contemplar a revelação da consumação, o fato continua sendo esse, porque tinha alguém especial lá, que Deus queria revelar, glorificado, triunfante. Então eu não sei até que ponto isso serve para você, porque alguns acham que não podem alcançar graça com Deus porque são pecadores demais. Já outros acreditam que podem encontrar, achar e conquistar porque se santificam. Os dois estão errados. Porque o caminho que leva o homem lá, nas experiências inefáveis com Deus, está bem explícito aí no Evangelho, debaixo da narina do povo, para serem trabalhadas. Mas não esqueça disso. Se você quiser usar a dignidade, a autoridade, a justiça, a retidão para subir, Deus vai te abater. Porque essa prerrogativa pertence a Ele, e Ele está sentado sobre ela. Vamos entender então o que o Senhor quer de nós. Se o trono da graça existe, como cheguemos lá? Como vamos chegar até lá? Como Deus nos dá acesso a essas experiências poderosas que o Senhor prometeu à igreja? Abre a Bíblia em Romanos 3:21 e Romanos 4:25, mas lê Romanos 3:21, em nome de Jesus, por favor. Aí entra o propósito do Evangelho dentro da igreja, a importância da doutrina na casa do Senhor, que o Evangelho tanto nos ensina. E olha o que Paulo fala em Romanos 3:21, depois eu leio 4:25 com você. Leia em voz alta, por favor. Amém? Leia Romanos capítulo 4, versículo 25 agora. Amém? Jesus ali sentado no trono da graça, e João o contemplando, traz uma mensagem para a igreja de que a presença dele aqui na terra restringe
do homem qualquer justiça dele ou independência dele, porque nada do que ele tem a oferecer para Deus agora, Deus se agrada. Por isso que o Filho de Deus veio à terra, porque nada daquilo que nós temos agrada, nada daquilo que nós somos serve para Deus. Tinha que vir alguém especial, e ele veio para morrer por nós, vencer a morte, subir e estar à direita de Deus, para que esta igreja nesse exato momento estivesse aos seus pés, vivendo do que ele é, vivendo do que ele fez. Primeira lição do trono da graça, está aqui: santo não prevalece, santo aqui Deus não quer. Primeira coisa que o Evangelho informa: qualquer proclamação de justiça própria ou independência que Deus restringe este homem para viver por Cristo, porque você está indo para Ele agora, seja aqui ou em sentido, porque Ele é especial. Você está aqui, eu estou aqui, porque Ele é especial. Você não vê isso? Então João vem e contempla aquele que foi glorificado, aquele que está sentado e glorificado sobre uma natureza que muitos queriam alcançar, muitos queriam representar, mas Deus deu a ele. Esvaziou templos, esvaziou homens dessa condição, para dar a ele esta glória e a determinação de que, se alguém está querendo participar deste reino e do advento da vinda de Cristo, meu filho, vai buscando ali no trono de Deus pela misericórdia, porque pelo que você faz ou pelo que você é, Deus não fala. O João sobe aqui porque você é crente, sobe aqui porque você é fiel a Cristo, sobe aqui porque nós podemos confiar a você esta palavra, porque você não vai vender ela por preço barato. Vem aqui porque Deus confia que você vai honrar esse Senhor, que você faria tudo por Ele. A visão é essa. Mas sobe aqui, João, porque você é o melhor amigo de Jesus. Sobe aqui, João, porque você é o cara. Sobe aqui, João, porque você é santo. Segundo o Evangelho, ele não passaria do teto. Segundo o Evangelho do nosso Senhor, foi dada a ele a experiência, porque ele era crente, porque ele era servo. Texto de Gálatas capítulo 1, versículo 15 e 16, lê em voz alta, por favor. Porque ele cumpriu a doutrina da eleição de Cristo, elegeu Jesus como a pessoa mais importante da sua vida, como Senhor e Salvador da sua alma. Lê o texto aí, Gálatas 1, verso 15 ao verso 16. Amém? Quem entendeu diz amém. O que Paulo está deixando claro aí: cada passo do processo da vida de um crente depende da graça de Deus. Cada passo que o crente dá no processo da sua salvação, no processo da sua transformação, no processo da sua mudança, até da sua redenção eterna, se deve à graça de Deus, se deve ao ato de Deus de doar o seu Filho pelo nosso resgate, do seu favor que nos representou. Isso quer dizer o que, pastor? Quer dizer exatamente o seguinte: que tudo que a igreja faz a nível de obediência do que o Evangelho prega, não é mérito dela. Ela não faz para aparecer, faz para glorificar aquele que está no trono. É simples assim. Eu não me santifico, eu não oro, eu não leio a Bíblia para Deus me ouvir em oração, para Deus me responder. Eu faço isso por Ele.
É diferente, vocês estão lutando para conquistar algo que Ele já conquistou. E dá sentido do quê? De que a partir do momento que você estiver trabalhando em alguma liturgia, com o interesse de conquistar alguma coisa com a graça de Deus, Jesus foi insuficiente no que Ele cumpriu. A Bíblia deixa claro que Ele conquistou tudo, mas são bênçãos que só vão ser derramadas aqui, na medida em que Ele se sentir importante, amado e servido. Cada processo da tua vida condiz com a graça de Deus, irmão. Se nós temos, se nós somos, se nós fazemos, é porque Ele está em nós. Filho, sobe para lá no trono e olha para Ele, volta teu olhar para Ele e entenda, se Deus está fazendo alguma coisa hoje aqui, é porque o homem especial está do seu lado. Sabe, eu lembro das coisas que meu Senhor pregou por parábolas, dizendo que quando nós entrássemos num templo para orar, que nós não fôssemos no primeiro banco para bater no peito e dizer a Deus que nós somos homens justos. Não façam como os hipócritas fazem. E orientando os crentes na sua pregação, de que se humilhassem lá no último banco e chorassem aos pés dele, pedindo misericórdia, porque o homem vem para frente conforme Deus concede, e o chama. Aqui ninguém vem porque é bom, vem porque Deus concede, vem porque Deus abençoa, vem porque Deus é amoroso, é bondoso, é fiel, é recompensador. Não porque nós fizemos algo, mas porque Ele fez. Mas por que vocês obedecem tanto então o Evangelho, se não precisa de serviço para conquistar alguma coisa, tendo em vista que Ele já conquistou tudo? Porque Ele precisa ser recompensado. A visão é essa. Se eu não obedeço o pecado, se eu não obedeço a iniquidade, se eu não obedeço a minha natureza, a minha perversidade, eu não faço por simples atitudes responsáveis, por simples princípios morais, mas faço por fé. Porque a fé é um dom de Deus que Ele nos deu. Deus nos deu um dom para amar Jesus. Deus nos deu um dom para querê-lo, para desejá-lo, para viver por Ele. Sabe por que você morreu? Você morreu porque você estava numa batalha travada por você mesmo. Sabe por que as experiências de Deus não desceu sobre a sua vida? Porque você se achava justo demais e cobrava isso dele. Sabe, meus amados irmãos, quantas vezes não nos vimos dentro de igreja com os homens medindo o tempo e o horário que jejuavam e oravam ou faziam justas coisas. Eu tenho ojeriza de igreja puritana, moralista. Tome muito cuidado com essas igrejas que ficam bombardeando certas coisas convencionais acerca de moralidades, que eu tenho para mim que é mais do que responsabilidade e dever de todos nós aqui: não matar, não roubar, não prostituir, não adulterar. São coisas convencionais. Mas fé é um dom de Deus. Crer nele, amá-lo, é um dom. João dizia que ninguém pode dizer que Ele é Senhor se o Espírito de Deus não estiver no crente. Ninguém pode dizer: Ele é o Cristo, Ele é o Messias, Ele é o enviado de Deus. Quando Pedro disse isso, Jesus falou o que para ele? Não é mérito teu, o Espírito te revelou. Deus confiou os seus mistérios e os seus segredos para aqueles que se humilham e são crentes e gostam de se apresentar limpos diante do seu Senhor, que adoram. Faça isso e você terá um Deus que sempre te amará. Faça isso. Porque tirar graça de Deus por dignidade, autoridade, justiça e retidão é pedir para Jesus sair do trono e você se sentar lá. Coisinha básica. Se Jesus está à direita, quem está à esquerda? Ninguém. E quem está à direita do que está à direita? Ninguém.
Não há corredentor? Não. Quem disse isso? Tua cabeça que te pariu? A ideia que Virgem Maria está lá sentada agora, filho, tudo que nasceu da natureza humana é pecado. E tudo que é pecado Deus quer destruir. Só não destruiu porque Ele entende que o filho tem que ser recompensado com a igreja pregando, amando, servindo e trazendo do céu as mensagens que o mundo não quer escutar. O que nós estamos precisando aqui agora, mais do que santidade, fé, a confiança de que Ele cumpriu o plano redentor e não vai falhar em tudo o que disse, e será fiel para recompensar cada um que o amou, permitindo também que eles reinem com Ele e se sentem com Ele no trono para julgar aqueles que não creram. E lá no texto de Atos 17:30, eu quero que a igreja leia em nome do Senhor Jesus. Outro passo que se refere à vida do crente em respeito ao seu Senhor é o arrependimento. Olha que Atos 17:30 anuncia. Pode ler em voz alta, cenáculo. Amém? O que é o arrependimento para o trono da graça? É uma resposta à altura de alguém que precisa ser perdoado, redimido e modificado por quem pode salvar. É simples. João, quando ele sobe para a contemplação, Jesus entende que ele era a pessoa mais qualificada para estar lá, ouvindo o que ele iria relatar, porque era um homem entendido nos assuntos do reino, não só para identificar quem é a pessoa especial, como também identificar quem são aqueles que devem se arrepender, porque não vão ter privilégios se não buscarem pela misericórdia, se não buscarem pelo poder da graça, por intermédio da fé. Arrependei-vos, pois, porque é chegado Cristo. Arrependei-vos, pois, porque Jesus existe, porque Ele agora conquistou o espaço para constituir uma igreja, uma ordem de pessoas feitas do seu sangue, do seu perdão, da sua remissão, que valorizam o seu ato de misericórdia. João, homem aos pés de Cristo. João, homem derramado aos pés de Jesus. João, homem que entregou a Cristo a dignidade, a retidão, a autoridade, a justiça, para se constituir miserável. E absorver o poder da graça de Deus e a força do poder de Cristo, para que em cada passo da sua vida o arrependimento exista, a conversão exista. E quando ele desce como irmão. A apresentação de um homem que recebeu o que recebeu, na condição de irmão, mostra que nada do que ele tinha em mãos para comunicar à igreja era dele e era de seu mérito. Ele só estava lá para relatar. Por favor, não use de chantagens com Deus. Não o cobre, não o requeira. Tome cuidado com isso. Os que prosperam aqui, na igreja de Cristo, são aqueles que caem de joelhos no chão, com o rosto em terra, diante do trono da graça, apelando por misericórdia.
Se você não aprendeu isso, vai ter que aprender na marra. Por favor. Não é o dízimo que faz Deus prosperar. O que faz Deus prosperar é o fato dele saber que você ama a igreja dele. E que tudo o que você faz por amor. E não por interesses. Por favor. Não entre nessa cisma, nesta ideia de querer acreditar que Deus é obrigado a cumprir, porque Ele prometeu. Ele faz se Ele quer fazer. A graça é assim. Até a mulher que chorava lá pelo filho que morreu, não disse nada aquela mulher, não falou nada, não chorou, não apelou, mas o Senhor se sensibilizou pelo sofrimento dela, porque sabia que o filho era muito importante, porque ela viveria só. E o Senhor foi lá e disse para ela, entrou na dor dela, no sofrimento dela. E as pessoas começaram a contar a história daquela mulher. E o Senhor ressuscitou o rapaz, só pelo fato dele querer fazer aquela bondade com ela. Eu não vejo Deus persuadido por lágrimas. Eu não vejo Deus persuadido por show, por movimentações públicas, sociais a favor do nome dele e do que ele fez na cruz, como hoje, como sexta. Eu vejo Jesus assim, sentado no trono da graça e esperando que a igreja recorra ao poder da fé, a busca pela misericórdia, não se esquecendo de que ela é miserável, não se esquecendo de que ela é pecadora, mesmo fazendo as coisas mais corretas, ela ainda precisa e carece e necessita de Jesus. Sabe, o adúltero não vai herdar o reino do céu, o promíscuo, o efeminado, o sodomita, o feiticeiro, o idólatra, o maldizente, o cão, não herdará o reino do céu. Os incrédulos não vão herdar o reino do céu. Mas a condenação maior que paira sobre essa terra, paira sobre aqueles que não o amaram, não o obedeceram e não o valorizaram. Até justos padecerão também nessa condenação, porque não creram nele. Ah, João, irmão, o Senhor te deu as riquezas dos tronos da sua glória, e você não se exaltou com elas, e desceu para a igreja para repartir com os irmãos na fé, como miserável. Diz lá o apóstolo Paulo sobre João: conheço um homem que foi arrebatado para o alto em sentidos, mas ele começa a falar dele, que para João Deus não precisou colocar nenhum propósito de humilhação para que ele se mantivesse assim, mas já Paulo, Deus colocou um espinho na sua carne para que ele não se exaltasse nas revelações que ele recebia do Senhor, e todas as vezes que ele se sentia humilhado pelo que ele passava, e nós não sabemos o que é, mas que Deus permitia que acontecesse com ele, ele iria lá e dizia: Senhor, me ajuda porque eu estou sendo humilhado. E o Senhor dizia para ele: servo, a minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Então Paulo diz: então eu aprendi a não me exaltar na presença de Deus, eu aprendi a viver por Cristo, em busca da sua misericórdia. Aleluia. Eu vou te dar uma razão para você querer abandonar ele hoje. Vou te dar uma razão para você não querer mais segui-lo. O fato de você querer ser independente. O fato de você gostar de você mesmo. Isso faz com que você não tenha motivações para estar à mercê da misericórdia dele e da graça dele. Vou te dar aqui razões
para que você entenda o porquê que você não tem mais vontade de vir à igreja. Porque de fato, você sentou no trono da glória e usurpou o que é dele, para ser igual a ele. Homem perfeito, homem especial. Vou te dar o motivo de muitas pessoas não suportar a nossa pregação, porque não se enxergam. Sempre encontram alguma bondade em si mesmo, sempre encontram alguma justiça em si mesmo, sempre alimentam o seu ego. Gente que cai da graça todo dia, e que entram desesperados na igreja pedindo ao pastor intercessão, porque a sua fé está morrendo. Eu lhe pergunto aqui hoje: há algum motivo de um réu que vai ser condenado por um juiz irado não querer um advogado concedido pelo Estado para defendê-lo? Há algum retardado aqui que vai querer enfrentar um juiz que quer te condenar por conta própria? Então Deus te concedeu quem vai te advogar. Então siga as suas instruções para que o juiz não te condene. Porque um homem sem Cristo é um réu frente a um juiz irado que só quer matar e destruir e condenar tudo que é pecado. Então não queira assumir essas prerrogativas de bondade, justiça, autoridade e retidão, porque todas estas foram arrancadas de nós. E o trono da graça foi estabelecido dentro de nós, para que tudo agora Deus conceda pela misericórdia, pelo poder, pela resposta de quem ama Cristo, de quem se santifica por amor a Ele, de quem o obedece porque o ama. Já quem procura ser perfeito, a tendência tua é cair. Já quem procura alguém perfeito, a tua tendência é cair e se frustrar. Eu não sou perfeito, não sou santo, nem justo, suficiente para assumir o lugar dele. Se alguma bondade reina em mim, se alguma coisa boa reina em mim, se alguma coisa justa reina em mim, Ele me deu e operou, e alcancei pela sua misericórdia. Porque vim da sarjeta, vim do buraco, saí da escuridão, estava perdido, era uma ovelha sem pastor, desgarrada e entregue à aflição e ao sofrimento. Mas porque Ele deu a vida por mim e foi me buscar, eu estou aqui hoje. E preferi não sentar no primeiro assento da graça, mas no último, e dizer ao Senhor: Senhor, misericórdia, porque sou pecador e miserável. E quem vem assim nunca quer sair. E quem está no trono da graça nunca quer sair. João, quando subiu lá para encerrar, ele dizia assim para o Senhor: Senhor, eu não quero voltar. Senhor, está bom demais aqui. Eu vou precisar voltar? Você vai, João. E João, ele foi um dos únicos apóstolos que não teve morte trágica. Sabia? Ele não foi mártir. O que isso tem a ver? Tem a ver que Deus tem um propósito para cada um. Eu não sei qual é o meu, aqui entre os homens, mas sei o que Ele quer de mim. Nesse momento agora estou pregando essa palavra para você, porque eu estou lá, aonde Ele está sentado, te comunicando o que Ele pediu para te falar. Pediu para essa igreja dobrar o joelho no chão e clamar e orar.
para Deus não te condenar, a chorar pelos teus pecados e chorar pelos pecados dos teus pais, a conhecer mais sobre Ele e o que Ele gosta que você faça, ao invés de ficar preso em números, fechar a porta do teu quarto, a quebrantar o teu coração e derramar diante dele o que você tem na alma, não o que você tem fora dela. Porque muitos já choraram aqui nesse altar e não estão aqui hoje. Muitos confessaram os pecados aqui nessa igreja e não estão aqui hoje. Muitos vieram aqui, dizimaram, ofertaram e diziam que criam nele, mas não estão aqui hoje. Porque de certa forma escolheram viver por si mesmo e enfrentar o juízo de Deus com a sua própria justiça. Já eu estou há 23 anos dentro de uma igreja pastoreando, e não caí, não porque eu sou santo, não porque eu sou justo, não porque eu sou bom, não porque eu sou isso, ou porque eu sou aquilo, porque eu sou preso, escravo, por ser um miserável. Porque nós entendemos em que condição Deus nos coloca, e é isso que essa igreja recorre hoje. A experiência e o exemplo de um homem que poderia ter tudo para se engrandecer pelo que ele recebeu, mas que quando voltou do trono, veio como irmão dividir essas palavras tão importantes com a nossa igreja e dizer à igreja de Cristo: tomem cuidado com a corrupção que roda a igreja e está dentro dela, e anima-te, porque aquele que for fiel a Ele vai reinar com Ele. Essa é a nossa ambição, a minha ambição. Abaixa a tua cabeça e fecha os teus olhos.